conta. É muito bom estar aqui reunido e o Senhor tá na casa. O Senhor é muito bom. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Salmos 141, versículo 8. Vocês conseguem me ouvir bem? Me ouvem bem? Amém. Salmos 141, versículo 8. Durante a sexta-feira eu cheguei do trabalho, fui para casa, tirei o meu momento com Deus e o Senhor Ele ministrou algumas coisas fortes no meu coração. Eu comecei a orar isso ao Senhor e o Senhor quis que eu trouxesse isso hoje. Salmos 141, versículo 8, que diz assim: mas os meus olhos te contemplam, ó Deus. Senhor, em ti confio, não desampares a minha alma. Vou repetir, versículo 8: mas os meus olhos te contemplam, ó Deus. Senhor, em ti confio, não desampares a minha alma. Amém. Se eu pudesse definir essa mensagem em um tema, seria: não deixe de contemplar a beleza do Senhor. Não deixe de contemplar a beleza do Senhor. Muitas vezes nós nos acostumamos, até mesmo com pessoas. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa da nossa casa e a gente enxerga ela como se fosse um móvel da casa. Ela sempre está ali. E a gente passa por ela como se fosse um móvel. Fala com ela, trata ela. Às vezes a gente não valoriza os simples detalhes. E o Senhor começou a falar comigo na sexta-feira em casa. E Ele começou a colocar um sentimento dentro do meu coração, como se alguém estivesse prestes a morrer. Como se alguém estivesse prestes a deixar de existir. Ele começou a colocar fundo no meu coração para amar como se fosse o último dia, para olhar para a pessoa como se fosse a última vez que eu estivesse olhando para a pessoa, para abraçar como se eu estivesse abraçando pela última vez. Porque uma coisa é certa, irmãos, nós nunca saberemos quando iremos encontrar a pessoa pela última vez. Talvez vocês possam estar me olhando aqui pela última vez. Talvez eu possa estar olhando para alguém pela última vez. Não é para amedrontar, mas é para a gente se conscientizar de que devemos valorizar as pessoas e não as coisas. Não podemos tratar as pessoas como um móvel da casa, que sempre vai estar ali. Não. Nós não existiremos, a matéria não vai existir aqui para sempre. Devemos amar como se fosse o último dia. Valorizar. E importante é a prática, não é a teoria. E eu tenho vivenciado isso no meu trabalho, eu tenho buscado levar isso para o meu trabalho. É interessante que no corre-corre, no dia a dia, no meio dos operários, eu chego, o operário chega e eu paro e pergunto assim: ei, como é que está a sua família? Ele vai: quê? É a sua família, como é que está aí? A relação, vai chegar em casa, curtir os filhos. E a pessoa dá um choque assim: poxa, o que está perguntando minha família? E a pessoa começa a falar e começa a desabafar. Não, eu tenho filho formado nisso, não sei o que e tal. E aí a pessoa, ela ganha um espaço ali, ela vê que alguém olhou para ela, não enxergou um operário, mas enxergou uma pessoa. Teve um olhar humano, se importou com ela. E eu comecei a fazer isso com várias pessoas. E as pessoas acabam até se aproximando de você. E aí no outro dia pergunta: aí, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Elas acabam te tratando melhor. Então nós temos que ter esse olhar mais humano com o nosso próximo. Não enxergar somente uma pessoa como uma máquina, como um móvel, mas enxergar uma vida ali. E ela pode parar de existir a qualquer momento. E aí o Senhor, Ele estava colocando isso no meu coração. Eu comecei a orar sobre isso. Eu comecei a repreender espírito de morte e tal, orando.
E eu lembrei da minha família, da minha mãe, da minha avó, que moram um pouquinho longe de Santa Isabel. Eu costumo visitar uma vez por mês. E eu peguei, eu tenho que ir lá, mano, tenho que ir lá. E eu fui hoje, passei o dia lá hoje com ela, aproveitei, olhei no fundo dos olhos dela. De repente ela está olhando a pregação. Dá até vontade de chorar aqui, mas a gente nunca sabe quando a gente tem que aproveitar ao máximo. E aí, o Senhor ele continuou palestrando comigo, falando no meu coração. E eu comecei a orar ao Senhor: Senhor, não quero perder o brilho nos olhos pela sua beleza, pelo Senhor, Pai. Eu não quero me acostumar com a sua presença. Que os meus olhos não percam o brilho pela tua face, pela sua presença. Que os meus olhos sempre contemplem quão belo e quão agradável o Senhor é, o quão santo e o quão justo o Senhor é. Eu não posso me acostumar com a sua presença, Pai. Que os meus olhos nunca percam o brilho, Pai. E aí eu estava olhando para o salmista, e o salmista ele diz a mesma coisa: entretanto os meus olhos te contemplam, ó soberano. No Salmo 29, versículo 2, o salmista ele também vai falar a mesma coisa. Se puderem colocar para mim, Salmo 29, 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós temos que enxergar quão belo o Senhor é. No Senhor existe toda a perfeição, no Senhor existe toda a beleza. Mas só que tiveram homens aqui na Bíblia, homens e mulheres, que deixaram de enxergar a beleza no Senhor. E o que aconteceu com eles? Eles caíram, eles fraquejaram. Eu quero levar vocês aos primeiros humanos dessa terra, Adão e Eva. O que aconteceu com eles? No capítulo 3, do versículo 1 ao 7, vai dizer que Eva contemplou uma árvore, olhou para uma árvore, enxergou uma beleza e quis experimentar aquela fruta. Ela foi atraída através do que? Da sua visão. Ela deixou de se encantar pelo que o Senhor mostrou para ela. Ela deixou de se encantar pela beleza do Senhor e desviou os olhares dela para uma outra coisa. E aí ela caiu. Eu quero te levar para Paulo. O que aconteceu com Paulo quando ele encontrou Jesus? Paulo, para ser transformado, a primeira coisa que ele teve que... O que teve que acontecer com ele? Ele ficou cego. O Senhor dizendo: Paulo, eu preciso mudar a sua visão. Paulo, eu preciso mudar a sua perspectiva. Paulo, eu preciso mudar a forma como você enxerga as coisas. E ele deixou Paulo cego durante 3 dias, porque teve um encontro com a santidade do Senhor, teve um encontro com a beleza do Senhor. E quando nós encontramos a beleza e a santidade do Senhor, irmão, tudo que construímos, ele é desconstruído. Toda cegueira, ela tem que cair. Toda cegueira, toda matéria, todo o nosso corpo, ele se rende à beleza do Senhor, porque Ele é belo, Ele é magnífico. Não podemos esquecer o quão belo Ele é. E o salmista ele está dizendo: ei, que os meus olhos contemplem quão belo o Senhor é. Salmos 27, versículo 4. Olha o que o salmista ele vai dizer. Olha que maravilhoso. Salmos 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar o quê? A formosura do Senhor e aprender no seu templo. Ele só quer uma coisa na vida dele. Ele não quer carro, bens, ele não quer fama, ele não quer nada disso. Ele só quer estar na casa do Senhor para contemplar o quão belo, o quão formoso o Senhor é, porque Ele se satisfaz nisso. Ele se satisfaz. Irmãos, entenda, você não precisa de mais nada para se satisfazer. Somente a beleza e a formosura do Senhor se satisfaz. Somente a presença e a graça dEle é perfeita para te satisfazer.
Se você precisa de algo para satisfazer a sua vida, aí você perdeu o foco do Senhor. Você não enxerga mais beleza no Senhor. Você não está tendo noção do quão santo e perfeito Ele é. Mas redirecione os seus olhos para a beleza do Senhor. Provérbios capítulo 4, vamos ler, versículo 27. Olha o que Salomão diz para a gente, em toda a sua sabedoria. Versículo 26. Desculpa, versículo 25. Provérbios 4, 25. Volta um versículo, 25. Vou ler aqui na minha então. Olhe sempre para frente. Mantém seu olhar fixo no objetivo, no alvo a ser alcançado. Eu vou repetir. Olhe sempre para onde? Para frente. Redirecione o seu olhar. Mantém seu olhar fixo no alvo, no objetivo. E o que Paulo fala lá na frente? Olhe para o autor e consumador da sua fé. Então tudo é questão de redirecionar a nossa visão, redirecionar o nosso olhar. Nós não podemos olhar para a direita e olhar para a esquerda. Nós temos que olhar para a frente, olhar para o objetivo. Tudo é questão de vista. Mas Breno, por que tudo é questão de vista? Eu quero te levar lá para Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 22. Mateus 6, versículo 22. E olha o que o Evangelho do Senhor vai falar sobre os olhos, sobre a vista. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem o quê? Todo o teu corpo terá. Versículo 23. Se porém os teus olhos forem, o teu corpo será. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então se os meus olhos forem bons, se a sua visão estiver redirecionada para o alvo, se você estiver olhando para o lugar certo, se você estiver desejando todos os dias como salmista, somente contemplar a beleza do Senhor e aquilo que Ele tem para revelar na sua vida, o seu corpo terá luz, o seu corpo será luz. Tudo é questão de vista. O pecado, ele entra por aqui, ó. O que aconteceu com Eva? Olhei para onde não devia olhar. Desejei. Quando eu olho para algo que eu não devia olhar, enxerguei ali uma beleza, desejei aquilo, fiz aquilo. Vamos olhar para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 28. Mateus 5, versículo 28. Olha quão grave é. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. O quão grave são os olhos. O quão grave é não redirecionar os seus olhos para a coisa certa. Se eu redirecionar meus olhos para uma mulher e aí esse meu olhar vai prover um desejo pecaminoso no meu coração. Se eu entrar em sites que não são para entrar, vai prover um desejo pecaminoso em meu coração. Se eu ficar olhando para coisas erradas no meu celular, aquilo vai gerar um desejo pecaminoso no meu coração, a ponto de tudo aqui dentro se tornar em trevas. É a ponto de a gente não enxergar mais luz. Nós temos que redirecionar a nossa visão. O Senhor é perfeito em nos satisfazer. A beleza dele nos satisfaz completamente. Completamente. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 29. Vai dizer assim: dai ao Senhor a glória do seu nome, trazei presentes e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Vai dizer assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não veem,
porque as que se veem são temporais ou transitórias, e as que não se veem são, vou repetir, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não veem, porque as que se veem são transitórias, ou seja, tudo que os nossos olhos contemplem aqui nessa terra são passageiras, elas são transitórias, são temporais, elas vão ter fim, mas tudo que nossos olhos não podem contemplar, isso é eterno, e nisso há mais valor. Que possamos enxergar as coisas e dar valor, que possamos deixar de amar as coisas e amar as pessoas. Hoje nós temos a oportunidade de olhar para alguém, olhar no fundo dos olhos daquela pessoa e enxergar que existe uma vida ali, que existe alguém ali que pode deixar de existir. Eu estava vendo a Cláudia aqui em cima e eu olhei para os olhos dela e eu vi Jesus através da vida dela, e eu senti grande vontade ali de chorar, cara. E é como se Jesus estivesse aqui em cada pessoa. Jesus, ele disse: ei, eu estou nos meus pequeninos, eu estou dentro de cada um deles. Mexeu com meus pequeninos, mexeu comigo. Ele está dentro de cada um. Se eu olho para dentro dos olhos do Milton, eu consigo ver Jesus. Jesus está ali dentro do Milton, dentro do Wallace. Eu tenho que enxergar, ter coração, enxergar como Jesus enxerga. Senhor, como o Senhor enxerga? Lembra daquela mulher adúltera? Todo mundo estava olhando para ela como apenas uma mulher adúltera, mas Jesus não condenou ela, porque Jesus estava vendo não o pecado dela atual, Jesus não estava vendo não o estado dela atual, não estava vendo isso, mas Jesus estava vendo, o que ela poderia se tornar quando tivesse um encontro verdadeiro com Ele. Jesus estava vendo o futuro daquela mulher nas mãos dele, estava vendo o potencial na mão dele. Todos são preciosos, todos têm potencial em Jesus, não pelo que a gente pode fazer, mas pelo que Ele faz. Ele é transformador. Ele não condenou aquela mulher, mas Ele olhou e amou aquela mulher. E a nossa oração tem que ser: Jesus, transforma a nossa visão como transformou a de Paulo. De perseguidor, agora ele ama as pessoas. Se antes ele usava uma arma para perseguir as pessoas, agora ele usa o amor de Jesus para perseguir as pessoas. Se antes ele perseguia as pessoas para matar, agora ele persegue as pessoas para dar vida. Que possamos orar ao Senhor e falar: Jesus, redirecione a minha visão, que os meus olhos estejam fixados somente no Senhor, e que se satisfaçam somente com a beleza da Tua glória, Pai. Eu não quero passar horas e horas olhando para o meu celular, para o Kawaii, para o TikTok, para o Instagram. Eu não quero passar horas olhando para o Reels, para o Facebook, olhando para vídeos. Eu não quero passar horas do meu tempo perdidos no celular, não quero. Mas eu quero passar mais o tanto de tempo que eu posso, porque eu sei que tudo isso aqui vai passageiro, é transitório, e eu quero aproveitar todo o meu tempo, o máximo de tempo que eu posso, contemplando a presença, contemplando a Sua glória, a Sua beleza. Jesus está nas pessoas. Contemple as pessoas, a beleza de Jesus através das pessoas. Você pode se colocar de pé nessa noite. Redirecione a sua visão. Não deixe de contemplar a beleza e a formosura do Senhor. Eu quero orar com você nessa noite. Você pode fechar os seus olhos. Nós percebemos aqui que homens e mulheres, eu poderia citar vários outros, que deixaram de olhar para a presença do Senhor, para a beleza do Senhor, e caíram. Não seja como dessas pessoas.
Se você está desanimado, Hebreus capítulo 13, se eu não me engano, ele fala: ei, se lembre do Senhor constantemente, para que você não desanime e caia na fé. Olhe para o Senhor sempre. Se você está desanimado ou perdeu a sua satisfação no Senhor, se você não consegue mais orar mais do que 10 minutos, se você não consegue tirar um tempo em casa com o Senhor, se você já não chora mais na presença do Senhor, se os seus olhos já não brilham mais de desejo pelo Senhor, redirecione a sua visão, comece santificando os seus olhos. Faça uma análise: o que eu mais enxerguei durante esse dia? O que mais os meus olhos enxergaram durante este dia? Será que eu edifiquei a minha visão? Ou será que eu olhei para coisas que não me edificavam? Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Redireciona a nossa visão para Ti, Pai. Nós queremos correr essa corrida que nos foi proposta, Pai. Jesus, nós não queremos olhar para as circunstâncias que se levantam em nossa vida, Pai, mas nós queremos olhar, Pai, para a grandiosidade do Senhor, que é suficiente para pisar em qualquer circunstância. Nós queremos orar para a beleza do Senhor, Papai, que é suficiente para preencher tudo em nosso coração, qualquer desejo. Nós queremos, Papai, passar todos os dias de nossa vida, como diz o salmista, e contemplar quão belo, quão lindo, quão amigável, quão lindo, quão perfeito o Senhor é, Pai, quão bondoso, quão justo, quão santo o Senhor é, Papai. Restaura a nossa visão, Jesus. Retira a cegueira, assim como o Senhor retirou a cegueira dos cegos, Pai. Retira a cegueira, retira as escamas dos olhos, Pai. Que os nossos olhos contemplem o Senhor, Pai. Que os nossos olhos se fixem naquilo que não se podem ver, porque é eterno. Nós te amamos, Papai, e somos gratos pela Sua presença neste lugar, Papai. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir em nome de Jesus ao Senhor, amém?